Boa noite, eu sou a Amanda de Automação 4. O meu grupo é composto pela Raila Arcantes e pela Patrícia Pinheiro. A gente vai estar apresentando sobre a história do pop e, no decorrer da apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre a definição, a origem da música pop, os primeiros exemplos e influências, décadas de mudança, enfim. O pop em si, ele é um dos estilos musicais mais populares em todo o mundo e ele cresceu para se tornar uma força dominante na cultura musical mundial quando ele surgiu lá na década de 1950. O termo música pop, é de certa forma definido por sua capacidade de encapsular e refletir tendências culturais e sociais. Embora a sua caracterização inicial afirme não para todos, este foi o início da música universal, permitindo que todo mundo desfrutasse do som. E foi a partir da década de 1960 que esse termo mudou e começou a operar em contraste com a dinâmica do rock. A música pop ela foi reinventada desde a criação na década de 1950 para se adaptar às mudanças tecnológicas e culturais em geral. Por exemplo, o rock e o blues rítmico eles influenciaram ícones na década de 50, conforme descrito por Elvis, e entre outros. Com várias inovações que definiram os primeiros contornos da música pop, a evolução na música pop ao longo das décadas ela tem espelhado as mudanças de comunicação, novas tecnologias de gravação e ascensão da televisão e da internet aumentaram ainda mais a capacidade dos artistas de alcançar o público global. Esse gênero, o gênero pop, ele continua ao longo do tempo mudando a influência de uma ampla gama de estilos musicais. E é cada vez mais guiada pela era digital, a nossa era atual. E a diversidade desse gênero ele aumentou como resultado da globalização e das mídias sociais que permitiram a entrada de novos talentos de todo mundo no campo artístico. A intenção desse estudo é examinar como a música pop evoluiu, as características distintas, suas concepções desde a origem até a cena musical atual, examinando como o gênero evoluiu e permaneceu relevante ao longo dos anos. Eu vou falar um pouquinho sobre o termo popular, na música pop é uma abreviação que significa o mesmo. A principal característica do gênero é a orientação para o mercado de massa e a intenção de atrair o maior número possível de pessoas. E a música pop ela combina com muitos elementos de vários gêneros musicais, sendo a principal característica a abordagem acessível e repetitiva. Tocar melodias fascinantes, estruturas musicais simples. A música pop ela se destaca pela qualidade da produção, que a característica mais notável se origina. Falar um pouquinho sobre as melodias e as estruturas, tem os chamados hooks, eu acho que é assim que fala, ou ganchos, não sei, nas canções pop que são bem conhecidas por permitir que surjam canções que são capazes de manter a atenção dos ouvintes por muito tempo. As músicas, elas são compostas por melodias que são destinadas a ser memoráveis, vamos dizer assim, e fáceis de cantar. Também há também a estrutura das canções. Muito do pop padrão ele é estruturado em um esquema de verso e refrão, às vezes incluindo uma ponte. Isso é muito benéfico quando se leva em conta o fato de que uma vez que as pessoas escutam alguma coisa, elas gostam de ouvir algo que lhes seja familiar. E isso torna as canções pop muito mais facilmente entendíveis. E além disso, outra característica da música pop é a simplicidade nas estruturas musicais. A progressão harmônica ela é normalmente simples, o que ajuda ainda mais os ouvintes a se concentrarem no vocal e cria uma parte de emoção para se conectar com a música. Essa simplicidade estrutural é uma estratégia deliberada para maximizar a popularidade e o apelo universal das canções. A música pop ela tem uma produção de alta qualidade, É uma coisa que se distingue muito, nesse gênero. Se distingue muito a música pop de outros gêneros.
e acredito que seja a presença da produção. A produção ela é um requisito para produzir o som polido e sofisticado que diferencia a música pop. A utilização de tecnologia moderna e também de sintetizadores digitais, softwares de gravação e outros métodos de mixagem que resulta, num som limpo e bastante aberto. Dois de seus elementos definidores são a presença e a utilização comum de instrumentos eletrônicos e acústicos em suas produções. Por exemplo, o uso de sintetizadores para criar texturas sonoras que talvez nunca tenham sido ouvidas pelo público. E incluir também batidas eletrônicas que vinculam o som pop contemporâneo. Igualmente, outros métodos de produção, como a equalização de estilos de efeitos, falsa reverberação, e não garantir que cada faixa ressoe com o maior grau de clareza possível. Esse nível de destaque é garantido pelas melhores experiências desse gênero e em várias plataformas de streaming online na mídia de massa. Isso significa que a música pop ela é uma das melhores formas de música para se soltar. A música pop ela teve várias influências e várias fusões de estilo. Ela foi conhecida por sua capacidade, principalmente de incorporar e fundir elementos de diversos estilos musicais. Ela foi originalmente influenciada pelo rock, e a música tradicional americana. O gênero ele se expandiu para integrar jazz, funk, hip hop e até mesmo a música eletrônica. Essa fusão de estilo não reflete só na evolução contínua do gênero, mas também a adaptação às mudanças culturais e tecnológicas. Como, por exemplo, a popularidade do hip hop e da música eletrônica lá nos anos 2000 levou à incorporação desses estilos na música pop, resultando em uma nova onda de artistas e produção que misturam essas batidas eletrônicas com melodias pop tradicionais. E da mesma forma, o crescente interesse por músicas globais tem introduzido elementos da música latina, africana e asiática na música pop ocidental, criando um som muito mais diversificado e internacional. A orientação da música pop no mercado em massa, ela visa atingir uma audiência bem ampla, e bem diversificada. E nenhuma outra música, nenhum outro gênero é vendido de forma tão imbatível como o gênero pop, onde as melodias são envolventes, as letras ressoam com um público tão grande e algumas das táticas comerciais mais eficazes de sempre se unem perfeitamente. De todos os tipos de marketing massivo, desde a rádio até a televisão, tudo é usado para comercializar a música pop. E nos últimos anos, ainda mais com a ajuda dos serviços de streaming de música, e de todos os tipos de meio de comunicação social online. Por exemplo, embora o Uber, Tarifa, tenha promovido o pop, a música através da rádio, seu sucesso depende da promoção. A música pop, ela frequentemente vem acompanhada de vários videoclipes, de alta qualidade e produções de palco que variam em escala, desde show pequeno, intimistas ou até shows super grandes em arena, estádio, tipo o show da Taylor Swift, que foi num estádio, se eu não me engano. Daí tem campanha de mídia social, que é criada para capturar e manter o interesse dos fãs. E essas são algumas das estratégias de marketing mais críticas. A música pop ela se beneficia dessa abordagem em relação à comercialização de massa, uma vez que ela não tem sucesso significativo em termos financeiros, mas também em permanecer relevante em relação ao gosto musical variado do público. A evolução da música pop, desde o início, ela tem sido capaz de se adaptar, evoluir com as mudanças estruturais na sociedade e na tecnologia, desde a apropriação do rock lá, até o surgimento da música pop contemporânea.
Investida de influências ecléticas de todos os estilos e equipada com a tecnologia de ponta na produção, na distribuição, o gênero pop ele é feito todos os 10 anos. E a sua capacidade de mutação é o fator chave, né, que a gente tem para manter a cultura relevante e significativa. Um grande exemplo seria o papel da internet e das redes sociais na cena atual da música pop, que antes era inimaginável a maneira de alimentação do gênero. A internet em si ela ajudou vários músicos a adquirir um público global fora da sua região. E ao ser flexível, a música pop ela pode se alimentar de vários recursos disponíveis para assegurar o seu desenvolvimento cultural. Como já foi falado, né, o pop ele surgiu como um gênero musical lá na década de 50 e o rock era o que mais havia de popular naquela época. E tinha como linha de frente o Elvis, e foi dessa fonte que vieram os Beatles, com o conceito de bons moços. O Rolling Stones, eu não sei como que fala, que também, né, era o oposto de rebeldia. Todo esse aparato midiático da época, ele foi importante porque fez a difusão, foi importante na difusão dos astros, de todos esses astros. E os cortes, né, de cabelo, as roupas, a dança, o jeito de sorrir, o jeito de andar, eram muito propagados na internet, nas mídias, né, que eram disponíveis na época, na verdade. O artista, né, ele passava a ser visto como um produto, um modelo que era seguido pelos fãs, que, né, os fãs se espelhavam. E tudo isso era garantido pelos meios a qual essa imagem era vinculada. E o que nos faz distinguir o surgimento de uma característica muito importante na música pop, o marketing do artista. E o marketing, ele, em questão, está relacionado à maneira da qual o artista ele é atrativo aos olhos do público. E é por meio dessa estratégia que vincula, né, o comportamento, o modo de pensar, agir, se vestir, determinados produtos culturais que dão a quem consome a sensação de pertencimento de grupos e identidades espelhados nos ídolos pop. Né? Um dos fatores cruciais para o desenvolvimento foi a influência do rock, como já foi falado. Nesse gênero dos precursores mais significativos, né? Apresentando muitos dos fatores que ainda constituem a base do gênero atualmente, combinando, né, os elementos de ritmo e blues, country, a música gospel. O rock ele tornou-se popular lá na década de 50 e forneceu a base do pop, que é, né, o nosso gênero, principalmente através dos aspectos distintivos, incluindo, obviamente, a batida, mas também a melodia. O Elvis, o Chuck Berry estavam, né, entre os pioneiros desse estilo. O Elvis, ele foi considerado o rei do rock. Teve até uma maior influência no desenho do gênero pop. E ele é conhecido por sua popularidade e eficácia para influenciar e promover a obra musical, sua capacidade, né, de juntar blues e country, que são gêneros exclusivos, né, para criar um som pop. E o alcance de muita gente é um teste do poder do rock. Além disso, a popularidade do Presley tornou o rock ainda mais um estilo proeminente. E o apelo das apresentações ajudou a moldar a abordagem das músicas temáticas do gênero pop. O Chuck Berry, né, ele foi outro item significativo do rock e definiu o som do rock através das suas técnicas vocais e de guitarra, suas obras musicais como Johnny B. Gold. Tinham riffs de guitarra que eram únicos, letras que impactavam vários artistas do rock, e essas obras elas moldaram a várias evoluções do gênero de populares e apresentavam um rock com elementos distintos de ritmo e inovações musicais. De fato, foi um sucesso na abordagem comercial pop, que tornou os reflexos desses estilos bem viáveis em muitos dos desenvolvimentos futuros e subsequentes.
É evidente que o rock ele emergiu como um dos estilos pioneiros do desenvolvimento da música popular, traçando raízes para as performances do blues e usando o Presley e o Chuck como os fatores de influências musicais na estrutura de produção. A herança do rock continua a ressoar na música pop contemporânea, assunto vulgar à medida que o rock tornou-se um dos muitos desenvolvimentos importantes que moldaram e influenciaram a música pop emergente na evolução de popularidade. Além desse estilo, também tem outros estilos musicais que foram importantes na música pop, sendo o Rhythm and Blues, né, que surgiu na comunidade afro-americana no início do século XX, teve um impacto substancial no pop. O R&B é caracterizado por seus ritmos marcantes, né, e suas expressões vocais emotivas. Artistas como Ray Charles e Little Richard foram fundamentais para popularizar o R&B e, né, contribuiu para ajudar a moldar o som da música pop. O Ray Charles ele é conhecido pela habilidade de combinar elementos de jazz, blues e gospel. Ele trouxe uma nova dimensão à música pop. As suas canções emocionantes e seu estilo vocal ajudaram a estabelecer uma ponte entre o R&B e o pop. O Little Richard, com seu estilo e performance, influenciou fortemente o desenvolvimento do rock and roll e, por extensão, na música pop. As suas canções elas apresentavam uma mistura vibrante de R&B e rock que ajudou a moldar o som pop nas décadas seguintes. Já na música tradicional americana, incluindo o country e o folk, eu acho que é assim que fala, também desempenhou um papel significativo na formação do gênero pop. Eles podem ser vistos em muitos artistas do pop na década de 50 e 60 que incorporaram esses elementos desses gêneros em suas músicas. O Hank Williams foi uma pessoa que se destacou no country e ajudou a integrar o som do country na música pop. E foram duas melodias simples e letras narrativas que influenciaram a estrutura das canções e ajudaram a criar uma ponte entre esses estilos tradicionais e o gênero pop. O Johnny também teve um papel no desenvolvimento da música pop, né? E foi o estilo de contar histórias, sua habilidade de incorporar elementos do folk, do country nas músicas que ajudaram a moldar o som desse gênero. A música gospel, né, tem umas fortes raízes, umas fortes raízes espirituais e vocais bem emotivos que também ajudou a influenciar. A presença de elementos gospel em muitos artistas pop pode ser vista na ênfase na expressividade vocal e na técnica, contribuindo no estilo característico da música pop. A música pop ela é composta por estrutura simples e direta, que geralmente é composta por versos e refrões repetitivos, e essa estrutura ajuda na memorização e na identificação rápida pelo ouvinte. E isso faz com que ela seja tão popular, que além dos versos e refrões, muitas músicas pop incluem pontos e introduções que trazem variedade e dinâmica para a composição. Na produção atual da música pop, a clareza do som é essencial para criar experiência auditiva, envolvente e agradável. O uso de sintetizadores é um destaque permitido à criação de sons e texturas únicas que são essenciais para o estilo. A produção pop ela costuma empregar técnicas de gravação e mixagem como equalização detalhada, compreensão e reverberação para garantir que cada faixa se encaixe perfeitamente no resultado final. A popularização dos softwares de produção musical e das ferramentas digitais mudou a maneira de como a música pop é feita. A automação e o uso de samples e loops são comuns, oferecendo uma vasta gama de possibilidades criativas. Os produtores também utilizam técnicas de edição digital para corrigir e melhorar as performances vocais e instrumentais, ajudando a alcançar
a polidez e a perfeição típicas do gênero. Além disso, a masterização desempenha um papel bem crucial ao ajustar os níveis, a dinâmica da faixa para otimizar a reprodução em diferentes plataformas e dispositivos. E isso garante que a música pop soe bem em qualquer ambiente, desde som de alta qualidade até fones de ouvidos comuns. E, em resumo, a estrutura da música pop é feita para ser acessível e memorável, enquanto a produção moderna se concentra em maximizar a clareza e a qualidade técnica, usando uma mistura de tecnologias avançadas e técnicas de mixagem para criar faixas cativantes e bem acabadas. A estrutura comum da música pop compreende introdução, verso, refrão, ponte, como uma ênfase significativa em refrão marcante. Esse formato facilita a elaboração de composições que são facilmente lembradas e entoadas, sendo um dos principais fatores para o êxito comercial e a popularidade do gênero. O refrão, ele especificamente é concebido para ser o ápice da peça, apresentando uma melodia atraente, letras que são repetidas várias vezes ao longo da faixa, e essa repetição não só reforça a retenção, mas também proporciona um impacto emocional notável para o ouvinte. Pesquisas indicam que a repetição de refrões pode aumentar a percepção de familiaridade e prazer, o que contribui para a popularidade das músicas pop. Além da estrutura, a produção desempenha um papel essencial na eficácia do formato pop, e a utilização das técnicas como sintetizadores e implementação de efeitos digitais são comuns para criar uma sonoridade contemporânea e atraente. A clareza e a coesão sonora são frequentemente obtidas por meio de processos avançados de mixagem e masterização que asseguram que a música se destaque em diversas plataformas e dispositivos. A introdução e a ponte servem para adicionar variação e manter o interesse do ouvinte, oferecendo ou uma alteração no padrão para evitar a monotonia. A introdução prepara o ouvinte para a experiência musical, enquanto a ponte pode introduzir novos elementos ou criar uma transição dinâmica para o refrão final. Essas seções adicionais auxiliam na estruturação da música de uma maneira que preserva a atenção e o engajamento do público. Portanto, tanto a estrutura quanto a produção da música pop não apenas facilitam a criação de sucessos memoráveis, mas também refletem uma compreensão profunda das referências e do comportamento do ouvinte, o que ajuda a explicar a duradoura popularidade do gênero. Estrutura comum e composições. A estrutura comum da música pop compreende uma introdução, versos, refrão e ponte, com ênfase significativa em refrões marcantes. Esse formato facilita a elaboração de composições que são facilmente lembradas e entoadas, sendo um dos principais fatores para o êxito comercial e a popularidade do gênero. O refrão, especificamente, é concebido para ser o ápice da peça, apresentando uma melodia atraente e letras que são repetidas várias vezes ao longo da faixa. Essa repetição não só reforça a retenção, mas também proporciona um impacto emocional notável para o ouvinte. Pesquisas indicam que a repetição dos refrões pode aumentar a percepção da familiaridade e prazer, o que contribui para a popularidade da música pop. Além da estrutura, a produção musical desempenha um papel essencial na eficácia do formato pop. A utilização de técnicas como sintetizadores e implementação de efeitos digitais são comuns para criar sonoridade contemporânea e atraente. A clareza e a coesão sonora são frequentemente obtidas por meio de processos avançados de mixagem e masterização que asseguram que a música se destaca em diversas plataformas e dispositivos. A introdução e a ponte servem para adicionar variação e manter o interesse do ouvinte, oferecendo uma pausa ou uma alteração no padrão para evitar a monotonia. A introdução prepara o ouvinte para a experiência musical, enquanto a ponte pode introduzir novos elementos ou criar uma transição dinâmica para o refrão final. Essas seções adicionais auxiliam na estruturização da música de uma maneira que preserva a atenção e o engajamento do público. Portanto, tanto a estrutura quanto a produção da música pop não apenas facilitam a criação de sucessos memoráveis, mas também refletem
uma compreensão profunda de preferências e do comportamento do ouvinte, o que ajuda a explicar a duradoura popularidade do gênero. No pop brasileiro, a importância dos videoclipes para promover a artista também chegou no Brasil, em 20 de outubro de 1990. Foi lançada a MTV Brasil, a primeira versão da MTV americana a ser transmitida em TV aberta no mundo. Antes disso, os videoclipes nacionais ou estrangeiros eram exibidos principalmente pelo programa Fantástico, na Rede Globo. A MTV Brasil focava principalmente em clipes de pop e rock internacionais. Com o passar dos anos, surgiram outros programas de videoclipe, como o Clipe Trip na Gazeta, Som Pop na TV Cultura e Clip Show na Rede Manchete. Esses programas eram voltados para o público jovem que se identificava com a linguagem dos clipes e formava grupos baseados nesses gostos. Nos anos 90, o cenário pop americano trouxe sucesso com boy bands e girl bands, com grupos como Backstreet Boys e as Spice Girls, que conquistaram muitos fãs jovens com suas músicas, coreografias e videoclipes. Também surgiram estrelas do pop como Britney Spears, Christina Aguilera, que se tornaram referências. Artistas latinos como Ricky Martin, Eric Iglesias e Jennifer Lopez também tiveram destaque no Brasil. O cantor latino introduziu o funk melody e Sandy Jr. se destacaram como uma dupla que misturava pop romântico americano com sertanejo brasileiro, com shows bem produzidos e coreografados. Com a virada do século, o acesso à música pop americana ficou mais fácil graças à internet, permitindo que as pessoas baixassem músicas e assistissem os vídeos clipes online. Isso levou a uma maior comparação entre artistas nacionais e americanos e ajudou a consolidar o pop brasileiro. Já nos anos 2000, surgiram artistas como Vanessa Camargo, Kelly Key, Grupo Ronde, que se aproximaram ainda mais do estilo pop americano. O público se tornou mais exigente, valorizando não apenas a música, mas também a imagem e a performance dos artistas. Hoje em dia, o pop brasileiro está em alta, com produções cada vez mais elaboradas. A influência do pop pode ser vista em outros gêneros, como o axé, com artistas como Ivete Sangalo e Cláudia Leite, e no sertanejo pop com nomes como Lua Santana, Gustavo Lima, Michel Teló e Paula Fernandes. O funk pop, que se mistura o pop americano com o funk carioca, também ganhou destaque, com artistas como Anitta, Arnaldo, Ludmilla e Valesca Popozuda. Influência da moda e da cultura. A música pop frequentemente reflete e influencia tendências culturais e de moda. Videoclipes e performances ao vivo ajudam a estabelecer novos estilos e comportamentos, contribuindo para a imagem pública dos artistas. Os videoclipes têm um papel importante na promoção da música pop, ajudando a moldar a imagem dos artistas e estabelecer novas tendências visuais e de moda. Artistas pop frequentemente se tornam ícones de estilo, influenciando a moda e os comportamentos de suas escolhas de vestuário e aparência pública. De 1950 a 1960, foi dominado por artistas como Elvis, The Beatles e Frank, criando músicas que eram altamente melódicas com letras simples e grudentas. Dos anos 1970 a 1980, a música pop teve grandes astros e estrelas, como Michael Jackson, Madonna, tendo muito sucesso e popularidade. Suas músicas eram muito cativantes, performances marcantes e videoclipes inovadores, a estética e o som da década. Nos anos de 1990 a 2000, foram marcados pelas boy bands e girl groups, que eram grupos de 5 a 6 garotos, vocalistas, dançarinos que revezavam o solo vocal. Dois artistas que foram bastante influentes na época, como Madonna e Michael Jackson, no ano de 1982, em 30 de novembro, chegava o maior disco de pop, sendo o quinto mais vendido da história.
Outro disco que viria 2 anos depois e que seria de grande proporção para a música foi o Like a Virgin, 1984, que consolidou Madonna como a rainha da música pop ao lado de Michael Jackson. Das pop mais populares, a avaliação do sucesso na indústria musical, especialmente no pop, é complexa. Indicadores como streaming e visualização são importantes, mas o impacto vai além dos números. A influência cultural e emocional é significativa. Atualmente, tanto no Brasil quanto globalmente, músicas recentes dominaram a renovação do repertório, impulsiona novos artistas e a tendência. A faixa no topo das paradas são geralmente as mais recentes, refletindo a preferência por novidades. O TikTok, com um pouco mais de 5 anos, tem papel relevante na promoção da música pop. Sua capacidade de viralizar trechos musicais e coreografias impacta a popularidade de faixas e artistas. Ao analisar o cenário musical atual, é essencial considerar a interação emocional e cultural das plataformas digitais na formação das preferências musicais contemporâneas. No ano de 2020, o cenário musical passou por grandes mudanças, como o crescimento dos serviços de streaming. A pesquisa de Gabriel Mello destaca as tendências de consumo na música brasileira, mostrando a predominância do pop internacional e do sertanejo universitário. Essa preferência reflete a influência cultural global e diversidade de gostos do público no Brasil. As músicas pop de sucesso no TikTok Brasil no contexto brasileiro, ao analisar métricas de sucesso musical, o gênero pop é considerado um segmento específico. É importante direcionar a análise exclusivamente para esse gênero, elaborando uma lista de músicas pop mais populares no país. Dessa forma, torna-se viável identificar as músicas pop de maior destaque nos últimos anos e os artistas mais populares desse estilo musical em um determinado período. Essa abordagem restrita ao gênero pop permite uma compreensão mais aprofundada do sucesso e da popularidade de música e artistas dentro desse nicho musical no cenário brasileiro. A globalização e diversidade permitiu a inclusão de influências culturais de várias partes do mundo na música pop, criando um som mais eclético e diversificado. A influência do streaming das plataformas digitais transforma a forma como a música pop é distribuída e consumida, dando mais poder aos ouvintes e artistas. O impacto da tecnologia e das mídias sociais tem um impacto significativo na promoção e na disseminação da música pop, permitindo que os artistas se conectem diretamente com seus fãs. O papel da rede social na promoção, as redes sociais têm se tornado ferramentas essenciais para a promoção de músicas e artistas, oferecendo novas formas de engajamento e marketing. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia e a identidade da música pop, a moda e as suas vestimentas. Bom, a música pop ela está profundamente conectada com a tecnologia, especialmente com o autotune e a transição das mídias físicas para plataformas digitais, o que democratizou o acesso à música e criou novas dinâmicas de compartilhamento. Os jovens, eles utilizam essa tecnologia para expressar sua sexualidade e formar uma comunidade online, como exemplo pela festa Vixe de Maceió, que mistura sucessos do passado e do presente. Artistas como a Lady Gaga e o Harry Styles, eles renovam o pop, trazendo temas como empoderamento e aceitação, enquanto suas performances refletem na estética do camp, descrita como uma predileção pelo exagero e o artifício. Essa conexão entre a música é evidente com a estética pop, influenciando as escolhas de vestuário dos fãs, que expressam sua personalidade por meio da indumentária.
Um estudo revelou que, embora todos os gêneros musicais influenciem seus ouvintes, o pop e o K-pop se destacam como os mais impactantes. Freire Filho analisa a relação do ídolo e o fã na pós-modernidade, destacando a troca de causas e influências entre ambos, que sustenta essa conexão.